E aí, pessoal? Bom, agora para a segunda parte do nosso vídeo, a gente conseguiu fazer o nosso Leaderboard Manager e o bacana é que a gente conseguiu fazer ele desvinculado do Game Manager. Agora, a segunda parte do nosso vídeo é a gente vai desenvolver o download pelo Leaderboard Manager e desvincular esse download do nosso scroll view, da nossa tabela de classificação, beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês antes é que eu fiz algumas modificações no nosso prefab. Então, o nosso rank item agora ele tem um novo elemento. Deixa eu carregar ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu abrir a cena do leaderboard e carregar ele aqui um exemplo para vocês darem uma olhada. Então, eu vim aqui em content, vim aqui em prefab, pegar o rank item e carregar ele aqui dentro do content. Olha só. Então agora o que a gente tem ele tem uma imagem que é o avatar da pessoa, além do nome do jogador, a pontuação que ele fez e o ranking que ele está, a colocação, beleza? Como que eu faço isso, né? Então o nosso script do rank item ele vai ter um avatar image, tá vendo? Esse avatar image é uma imagem que está aqui dentro da hierarquia. Dentro do avatar tem um avatar image, tá? Então, o script do rank item é capaz de tem o endereço do avatar. E aí lá dentro do script a gente consegue pegar as informações, além das informações de rank, nome, pontos, no método fill a gente vai invocar um método do nosso Leaderboard Manager que vai nos retornar uma textura 2D. E aí a gente usa essa textura 2D para colocar nessa imagem, que é esse carinha aqui, beleza? Então eu vou fazer o Unity Package para vocês desse rank item modificado e aí é só vocês fazerem importação, porque o Leaderboard Manager vocês irão criar, mas o prefab aqui do rank item eu já deixo pronto para vocês. É só fazer a importação desse prefab e aí o jogo dá certo, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou voltar lá para o nosso código, no nosso Leaderboard Controller. Quem é esse cara? É o script do nosso scroll view. É ele que faz ele pega, né? Ele que pega e faz o download do nosso scroll view. Então é por meio dele que a gente vai fazer, a gente vai executar o nosso Leaderboard Manager. Ele hoje, o que ele faz? Ele busca o leaderboard e depois que ele achou o leaderboard, ele faz o download das informações. Não é isso que a gente quer. A gente quer que nosso leaderboard controller, no seu start, aqui, chame o nosso leaderboard manager e execute o método download score, passando para ele algumas informações, tais como o método de requisição que a gente quer fazer e o range de start e final do nosso download de entradas, né, de pontuações. E aí eu vou então apagar esse enable aqui e no nosso start a gente vai fazer da mesma maneira que a gente fez no outro, no nosso Game Manager, né? Que a gente simplesmente pegou Leader, Board Manager, recebe, Get Component e passou para ele o tipo de componente que a gente vai pegar e ele recebe a referência desse componente do nosso GameObject, beleza? Ok, então agora a gente só vai executar o comando leaderboard manager.download scores e passar para ele três coisas, três ou duas, não, três coisas. A gente vai passar quatro coisas, na verdade. A forma como a gente quer requisitar esses dados, o range start, o range final e o método que deve, a função ou o método que deve ser chamado após ele executar o download das funções, que é esse aqui, que já está pronto, né? Que a gente fez isso na última aula. Então a gente vai fazer passando para ele o método e leaderboard data request ponto, o tipo que a gente quer é o global
eu vou dar um enter aqui. É 1, 10 e o método que a gente quer, que é onDownloadLeaderboard. Beleza. Ainda não existe esse método, para vocês terem uma ideia, por isso que está vermelho. A gente só criou o nosso upload, então esse método não existe. Nesse momento, a gente vai lá para o nosso Leaderboard Manager, que já está até aberto aqui, para fazer criação desse método. Mas antes, a gente vai eliminar todas os resquícios dos nossos call results e assim por diante, né? Da nossa referência do leaderboard, porque essas coisas a gente não precisa mais. Então, por exemplo, esse cara aqui, onFindLeaderboard, não precisa mais. E aqui no nosso onEnable, a gente pode apagar tudo que está aqui no nosso onEnable. Até o próprio onEnable. Mas, então a gente vai fazer o download, passar para o Leaderboard Manager fazer o download. Depois que o Leaderboard Manager faz o download, ele chama esse método onDownload, que vai pegar essa informação e fazer aquele nosso for para criar o rank item, né? Então não tem muito segredo. Olha como o código fica mais limpo, isso que me deixa muito feliz. Então a gente vem aqui, pega, né, o nome só e simplesmente faz um public void. Olha só, passei já para o Leaderboard Manager, tá? Então a gente vem aqui, public void, download scores. Ele recebe, como eu falei, ele recebe 4 coisas. Recebe o e-leaderboard dada request, que a gente vai chamar de request. Recebe um inteiro, que é o start, um inteiro, que é o end, e, por final, um call result do tipo leaderboard scores download t. Vou até dar um enter aqui para ficar melhor para vocês. Download t. Ponto API delegate. E aí a gente finaliza aqui e começa a trabalhar. O nome dela é Funk, né? Beleza? Novamente, se a pessoa está tentando fazer o download e o nosso Leaderboard Manager ainda não conhece qual é o leaderboard que ele vai trabalhar, a gente precisa fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, testar se a Steam está aberta, está inicializada, e depois começar uma corrotina passando para esse Find Create Leaderboard o resultado que a gente quer quando ele achar. Do mesmo processo que a gente fez no último vídeo, tá? Então vamos lá. Steam Manager. Ponto inicializado. Fechou. Ok. Aí a gente dá um Start Corrotina. Então a gente dá um Start Corrotina e passa para ele o Find ou Create Leaderboard. E dentro do Find ou Create Leaderboard a gente passa uma função arrow, sem argumento algum. Perfeito, né? Dentro dessa função arrow, aí a gente executa o nosso método de fato para fazer o download, né? Então a gente vai fazer o download aqui dentro. O que é esse download? É pegar o nosso call result de download, criar esse nosso call result desse tipo, ponto .create, abrir e fechar, beleza? E chamar o método que faz o download, paycallt, handle, aqui, e fazer Steam users, user stats, ponto download leaderboard entries, e aí passa para ele quem? O handle, o request, o start e o end. E aí aqui embaixo a gente faz aquele nosso set, né? Então passa o handle e a função que vai ser chamada depois que o handle fazer. Do jeito que a gente preparou o terreno do último vídeo, a gente fez esse bem mais rápido, né? Deixa eu remover esse breakpoint. Pronto. Então, da última vez que a gente fez, a gente faz agora bem mais rápido. E bacana, a gente fez o score, mas se a gente olhar a documentação da Steam, ele tem mais outro tipo de score, de download de score. Esse download aqui, ele faz o seguinte, ele tem 3 modos. Um modo, como eu falei para vocês, é ele fazer o download
de um range. Então eu vou pegar do primeiro até o 10º, vou pegar do 10º até o 20º, enfim, ele pega esse range. Ou eu posso pegar do global, né? Ou eu posso pegar em volta do usuário que está logado. Olha, eu quero os 10 antes do jogador que está logado e 10 depois do jogador que está logado. Isso acontece muito no Candy Crush, por exemplo, que ele compara com os amigos do Facebook. O terceiro é o modo quando eu vou pegar todo o ranqueamento dos meus amigos do nosso leaderboard. Então aí o start end é ignorado. Então são esses 3 modos. Esse método atende bem. Na verdade, esse método aqui, ele atende, eu passando esses 3 tipos aí de request, passando start end, ele atende muito bem. Mas existe outro método chamado download leaderboard entries from users, que aí eu passo para ele uma coleção de usuários, de ID de usuários que eu quero pegar o leaderboard daquela galera. Então essa coleção pode ser amigos, enfim, eu não sei como você pode implementar isso, se você quiser implementar, né? Porque aí você simplesmente pega qualquer ID aleatório. Pode ser, por exemplo, qual é o ranking dos jogadores que estão na mesma sala que eu jogando uma partida online. Então você usa esse leaderboard from users em vez de pegar todas as entradas, porque às vezes as pessoas podem estar muito longe nessa tabela de classificação, tá? Beleza? E aí a gente vai agora criar esse método que é a mesma coisa. O que a gente faz é só chamar de download scores from users. Eu acho que é from ou for. Não, eu vou dar uma olhada, né? Então clica aqui para dar uma olhada quais são os métodos desse carinha aqui, ó, Steam User Stats. Vamos dar uma procurada aqui no download leaderboards entries, beleza? E aí tem o entries for users, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, for users. Que tá aqui, né? E ele recebe 2 coisas, o Steam Leaderboard e um vetor dos Steam ID. Então a gente só vai receber uma coisa aqui, say Steam ID, vetor, e a gente vai chamar de Steam IDs. Aqui dentro a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez nos outros, só que o call result é o mesmo, tá, galera? O call result é o leaderboard score download T. O que muda é que eu passo para ele, em vez de passar todo esse request, start change, eu passo para ele esses steams ali. E aí ele recebe, além disso, essa função também. Call result do tipo leaderboard score download ponto API delegate func. Aí beleza. E aí for users, ele também recebe um inteiro, que é o number of IDs. Ele também recebe esse inteiro, que eu vou deixar aqui na função também, que é o número de tamanho, né? O tamanho do vetor. Professor, mas o vetor tem um length, né? Pô, por que não pode usar? Bom, lembrem que essa biblioteca vem do C++. E o C++ existe o vector, que é como se fosse um list do C#, mas normalmente eles utilizam nesse formato, onde você sempre que uma função que recebe um vetor, ele vai receber o vetor e um inteiro para falar qual é o tamanho desse vetor. Beleza? Eu acho que é isso. Então a gente fez já nessa pegada só, a gente fez 2 funções que faz o download. O download scores e o download scores for users. Tá? A gente ainda não fez o avatar, mas vamos lá. O que altera um do outro, como eu falei? Nesse for users, eu tenho que passar para ele um vetor de ID de usuário. E ele vai pegar todas as pontuações naquele leaderboard daquele conjunto de ID de usuário. Isso é legal, por exemplo, quando eu quero saber qual
sei lá, eu estou no lobby de um grupo de jogo e eu quero pegar quais são as posições dele dentro de uma tabela de classificação. Eu consigo por aqui. Já quando eu estou no download scores, eu preciso passar qual o formato que eu quero pegar dessa minha tabela de pontuação. Quero pegar os 10 primeiros? Beleza. Quero pegar os 5 antes do meu jogador e os 5 depois do meu jogador que está logado? Ok. Ou eu quero pegar todos os rankings ou as pontuações, as informações de todos os jogadores que são amigos do usuário que está logado. Também dá para fazer com esse download scores. É só eu alterar esse request e esse start change no primeiro e no segundo caso. No terceiro, eles são ignorados. Beleza? Então a gente criou esses dois métodos. Será que vai funcionar? Não sei, vamos testar. Vocês viram lá que o meu start do meu scroll view simplesmente chama esse download scores e passa para ele o tipo de requisição e assim por diante. E então, para testar, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro abrir o nosso content aqui e carregar o Leaderboard Manager como script, adicionando aqui também o nome do nosso leaderboard e dando aquele play maroto. E tá lá, não tá? Então a gente tem o ranking, a gente tem a imagem vazia, né? Como eu falei, eu ainda não fiz o método de pegar a imagem, mas já tem aqui uma imagenzinha, tem o nome do jogador e tem a pontuação do jogador. Bacana, né? Beleza, então a gente fez a segunda parte, que é a gente fazer o download das pontuações por meio do nosso Leaderboard Manager. Vamos só dar uma revisão aqui no nosso Leaderboard Controller e nosso Leaderboard Manager. Então, o nosso Manager, ele realiza o download, faz o upload, realiza também a busca e assim por diante. Já o nosso Leaderboard Controller, ele simplesmente pega o componente Leaderboard Manager e chama o método de Download Scores. Cara, isso é magnífico. E após o momento que ele faz o download, ele chama esse método que é o que é responsável por pegar esse resultado da busca das pontuações e iterar em cima dele, né, que é o momento que ele faz essa contagem, e em cima disso fazer os rankings itens, instanciar um embaixo do outro. E aí é o que a gente vê na tela, é o que vocês viram na tela. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not